Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. E hoje iniciando o capítulo novo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E Kardec começa com caracteres da perfeição. Número 1 são palavras de Jesus, que eu vou pedir para a Solange ler para nós do Evangelho, segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudades senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47, 48. Muito bem. Essa frase que Jesus disse, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, foi dito naquela época em que Jesus estava no planeta. E o povo não tinha ainda a sagacidade intelectual de perceber nuances, porque eles poderiam pensar que eles poderiam ser tão perfeitos quanto Deus. Poderiam pensar que eles poderiam vir a ser Deus em algum dia, porque se eu vou ser perfeito, que nem o Pai Celestial, eu vou ser Deus também. E não é bem assim. A intenção de Jesus era dar um modelo para eles seguirem, para eles andarem, para eles melhorarem um pouquinho moralmente a vida deles. A perfeição infinita de Deus é o modelo absoluto para todos. E a nossa perfeição será sempre relativa. Isso não há dúvida. Isso fica claro para nós. Qual é o caminho para a gente chegar a essa perfeição? Existe um caminho? Sim, existe um caminho. É amar os inimigos. Fazer o bem a quem nos odeia. Orar por aqueles que nos perseguem. Simples e fácil. É. É claro que requer muito esforço, muita perseverança, muito estudo, muito esclarecimento. Mas está ao alcance de todos. É independente do que o ser humano é. A essência da perfeição é a caridade, cuja consequência é a prática de todas as virtudes. Então, se o ser humano usar de caridade em todos os seus atos, em todos os seus pensamentos e atitudes, ele está no caminho do bem. O que entrava esse caminho? O egoísmo e o orgulho. É a base de todos os defeitos morais, o egoísmo e o orgulho. O que eles fazem no ser humano? Altera o sentido da caridade. Ela não vai ser mais humilde, ela vai ser uma caridade orgulhosa que todo mundo tem que saber. Excita o personalismo, eu sou, eu posso, olha o que eu tenho. Enfraquece as qualidades morais, não há dúvida. Então, a verdadeira caridade, benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, perdão, desprendimento, renúncia, todas as qualidades que nós já conhecemos. A extensão do amor mostra o grau de perfeição em que nós estamos. Então, eu vou pedir para a Lurdinha começar a ler o número 2 do capítulo. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta.
Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. Continua. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste esta perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Tá bom, obrigada. Zezé, continua. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento de caridade, pois todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo o que superexcita isso, o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece. Os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. Por isso mesmo, sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão deste amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Muito bem. E aí? Quem coloca alguma coisa? Perfeito, entendido, nenhuma dúvida, ninguém quer questionar nada. Passemos ao homem de bem. Nós temos o Haroldo Dutra Dias, tem este livro aqui, O Despertar, e tem um capítulo sobre o homem de bem. Achei muito interessante, porque ele não segue assim passo a passo o que está escrito aqui no Evangelho, mas não sai da ideia do Evangelho, e ele é muito interessante. Ele começa o capítulo falando sobre a dor. A dor iguala todos os seres humanos. Interessante. Isso é uma verdade. Não importa partido político, time de futebol, orientação sexual, seu gênero, classe econômica, dor é dor. Seja qual for o que tipo de pessoa está passando, dor é dor. Por que houve a dor? Porque houve algum erro. Então, quando a pessoa erra, quando ela admite o erro que errou, ela tem 3 caminhos. O primeiro é o arrependimento. O segundo é a reparação. E o terceiro é a expiação. Primeiro ela se arrepende, depois ela repara o que ela fez, ela devolve para o indivíduo o que ela tirou do indivíduo, o que ela fez para o indivíduo. Depois a expiação. O que é a expiação? É assumir o lugar do outro. É passar pelo que o outro passou, que eu fiz o outro passar.
E nisso ele fala, dê o seu melhor. Dê sempre o seu melhor em qualquer situação. Por que ele põe essa entrada no homem de bem? Porque o homem de bem é tudo de bom, né? É aquela maravilha que nós já conhecemos. Por quê? Porque você pode ser o que for. Você é uma pessoa boa? Você vive o bem. Não é viver bem, é viver o bem. Diferente. O ser humano de bem é alguém que quer viver o bem. Ser um religioso não quer dizer que ele viva o bem. A religião é um instrumento que ajuda a ele a encontrar o bem. A abertura da consciência para viver o bem é uma aquisição secular. Várias e várias encarnações nós tivemos até chegar nesse ponto onde que nós estamos. Em cada encarnação, aprendemos algo e reparamos alguma coisa. Reparamos e expiamos ou provamos outras coisas. E aí vamos adquirindo, ao longo do tempo, as qualidades morais necessárias ao homem de bem. Então, não é de uma hora para outra que nós vamos virar homens de bem. Homens no sentido de criatura humana, né? Ser humano, de bem. Então, primeiro tem que estar aqui. Eu quero o melhor. Eu quero o bem. Entender isso na consciência, na razão, no coração. O que o Evangelho nos diz? Que o homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Interroga sempre a sua consciência sobre os seus atos. Ele fica vasculhando a si mesmo. Lembra aquela história de Santo Agostinho, que toda noite perguntava, ele revia os atos que ele fez durante o dia, se tinha alguma coisa errada? Isso é muito importante, fazer isso. Isso nos ajuda a nos conhecer. 2, tem fé em Deus, o homem de bem. O homem de bem confia em Deus como um paizão, como a criança segura na mão do pai firme. É isso que nós temos que ter. Então, tem fé em Deus, em sua justiça e sabedoria. Submisso à sua vontade, nada ocorre sem sua permissão. 3, tem fé no futuro. Coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Toda dor é prova e não murmura. É interessante esse item, que ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, temporais. 4, caridoso, faz o bem pelo bem. Ele retribui o mal com o bem, sempre. 5, satisfação dos bens que derrama, do serviço que presta, dos felizes que enxuga as lágrimas. O egoísta não. O egoísta calcula os lucros e as perdas. O homem de bem é bom, humano, a todos, não vê raça, não vê crença, incondicionalmente. É cristão. O homem de bem tem a caridade como seu guia. Nunca desdenha ninguém, só leva o próximo o bem. O homem de bem não tem ódio, rancor, pois perdoa sempre. Somente se lembra dos benefícios. O homem de bem usa a indulgência, porque sabe que vai precisar dela. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. O homem de bem não procura e nem mostra defeitos alheios. Procura algo de bom. Um bem que atenua o mal. O homem de bem combate sempre suas imperfeições. Diz que há hoje algo melhor do que ontem. Ele faz essa comparação do dia de hoje com o dia de ontem. O homem de bem não se valoriza e ressalta os outros, ressalta as vantagens dos outros. O homem de bem, sem vaidades,
Sabe que o que tem pode lhe ser retirado. Oh, com certeza. O homem de bem é depositário de bens, prestará contas de seu uso, sua autoridade ergue a moral. E o homem de bem, o subordinado, cumpre seus deveres conscientemente, respeita como gostaria de ser respeitado. Há muitas outras qualidades do homem de bem, mas todo aquele que se esforce por possuir estas está no caminho que conduz a todas as outras. Zoritz, começa a ler o homem de bem, o número 3 do Evangelho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Continua? Não, obrigada. Solange, 5 parágrafos, até a ação generosa. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Obrigada, Solange. Lurdinha, continua. Vai até atire a primeira pedra. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças, nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo não tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Tá bom, Lurdinha. Lurdinha, lê outra vez, é indulgente, porque eu acho que tem um não aí que não tem. É indulgente. É indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que ele mesmo não tem necessidade de... Tem necessidade. Desculpa. Sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Mas no seu livro está escrito não? Não, não, é que eu estou com dificuldade mesmo. Tá bom. Troquei a pupila hoje, eu estou achando. Tá bom. Continua, Maria José, não tem nada, não. Não se compras em procurar em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tende a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. O que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Tá bom, Zezé, obrigada. Zorites, termina. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Capítulo 17, número 9. Termina? Termina. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a remuneração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. E aí, Zorites, o que você achou disso aí, de tudo isso que nós lemos? Qual foi o pedacinho que mais você gostou? Eu acho que, acima de tudo, é nós não julgarmos os outros, porque nós também temos os nossos defeitos, as nossas fraquezas. E o subordinado, quando o homem ocupa uma posição, né, no seu trabalho, que ele foi agraciado, né, com essa posição, muitos levam essa autoridade e começam a subestimar, a não tratar bem os seus subordinados. Está errado. Ele é uma criatura humana. Então, esse é um perigo muito grande. Eu acho que a pessoa que se posiciona numa condição dessa tem que compreender. E o perdão, acima de tudo, não censurar, não criticar nem pensamento. É difícil, sim, porque às vezes a gente logo já... Mas quando nós pensamos, isso já fica plasmado, né? A gente vai verdade. ter que... É isso. É verdade. Alguém coloca alguma coisa? Zorites falou muito bem.
Ah? Solange, Lurdinha? Ô, Carmen, enquanto a gente estava lendo, né, eu sempre questiono o seguinte: eu acho que essa passagem é uma cartilha para a reforma íntima para a gente, porque eu acho que é o roteiro, né? Porque não é uma coisa que você estude que passe pelo racional, é uma coisa que passa pelo interno, pela transformação mesmo, porque são atitudes que você tem que tomar em cada minuto da vivência da gente. Então, a gente escorrega, a gente levanta, a gente escorrega, a gente levanta, e a análise que a gente vai fazendo das próprias atitudes da gente, onde a gente escorrega, onde a gente precisa de melhorar, né? É onde a gente cutuca. Então, assim, eu acho que é um roteiro de todo dia, né? E aí eu lembro que a gente já falamos muito sobre isso, da necessidade da gente lembrar daqueles, eu esqueci o nome, mas do pessoal do AA, né? Que são os princípios do AA. Só por hoje, né? Só por hoje. Então, assim, porque quando a gente traça uma meta de melhoria radical, a gente sabe que a gente não vai conseguir, porque naquilo que a gente está começando, de repente, a gente escorrega. Então, assim, eu acho que é um roteiro mesmo, essas coisas aqui, das coisas que a gente vai ter que estar internamente, estar melhorando. Então, eu acho que tem tudo a ver com a reforma íntima, né? Com o autoconhecimento. Tudo. E essas coisas, assim, foi o que é uma das coisas para a gente estar pensando. Por que será que o Haroldo iniciou o capítulo dele, do Homem de Bem, com a dor? Que ele quis dizer que a dor iguala a todos os seres humanos. Uma das faces, né, da questão da dor é porque todo mundo vai sentir. E eu lembro de uma palestra que ele ainda comentou sobre isso, né? E ele fala assim, ó, a dor de uma mãe que perde um filho é a mesma da mãe milionária, da mãe pobre, independente de onde ela está. Então, a dor ela vai estar, todo mundo vai sentir, né? E agora eu lembro, quando fala da dor, Carmen, eu não sei assim, mas uma frase é mais ou menos assim, que fala que quando a dor não chega, quando o amor chega primeiro. Ah, que legal. E eu acho isso muito bonito, porque você não vai estar isento da dor. Só que quando você faz tudo com amor, parece que isso é mais assim, talvez a aceitação, a compreensão, né? É uma dor menor, assim, não é que é menor, que a dor é dor, mas quando você está atuando todos os seus atos por amor, que você busca compreensão, aceitação, parece que é amenizado. E eu lembrei dessa frase, é mais ou menos isso, eu não lembro exatamente como que ela é, isso tem anos que eu ouvi essa frase. Tá certinho. E o que a dor faz dentro do indivíduo? Transforma. Transforma. Eu acho É justamente transforma, isso. A dor né? vai... Eu acho que transforma muito. Vai mexer. Eu acho que muda, eu acho que muda a visão. Quando você passa por um processo de dor profunda, quando você aceita ela, e quando acho que a gente passa a entendê-la, a aceitá-la, a investigar o porquê daquilo, o que é na gente que está incomodando, eu acho que tem uma transformação de visão de mundo, de vida. Sim. Então, acho que isso acho que mexe muito com a gente. E essa situação colocada leva o indivíduo a ser um homem de bem, leva o indivíduo a fazer o bem, o seu melhor. E aquele que não entende isso é o materialista. Ele nunca vai entender isso, ele sofre dobrado. Ele não deixa a dor fazer o trabalho dela dentro dele. Fala, Lurdinha. Eu acho que a dor desenvolve a nossa humildade. Eu acho que está nisso, né? Por isso que fala que a dor iguala, né, os homens. Certo.
falou tanto em dor, né, nessa parte de igualar os seres humanos, como agora em tempos de Covid. Também. Né? Virou universal, países ricos, pobres. Claro que, né, as maiores vítimas, né, atinge mais, né, os países menos desenvolvidos, né, atinge mais a camada mais pobre, mas assim, em termos de dor, atinge, é universal. Universal. Há uma pequena diferença entre aquelas pessoas que aceitam, que compreendem a mão divina mexendo dentro delas com a dor, do que aqueles que não aceitam, que não compreendem, é o materialista potencial. Então, existe diferença no sentir a dor. O sentimento é o mesmo, mas parece que tem uma diferença. Aqueles que aceitam passam melhor, é o bem-aventurados aflitos. E aquele que não aceita passa pela dor pior, vai demorar mais para passar aquela aflição e chega até a provocar doenças físicas irreversíveis. Bom, então a dor vai trabalhando dentro de nós, nos levando a ser um homem de bem, nos levando a fazer o bem, a que nossas atitudes sejam sempre as melhores possíveis. Nós damos o nosso melhor no nosso dia a dia. É aí que a gente mostra o quanto nós somos bons. Né? Vamos, vocês têm a mensagem Espiritismo e Você, do livro O Espírito de Verdade? Isso é de André Luiz. Quem é que não tem? A última que leu foi Zorites, né? Então, eu vou pedir para Solange, depois a Lourdinha. Solange, começa a ler até Fraternidade. Espiritismo e Você. Recentemente, você teve os primeiros contatos com a doutrina espírita e agora se deslumbra com as novas perspectivas espirituais da existência. Ideais redentores, relações pessoais enriquecidas, conversações edificantes, leitura nova. Promissores ensejos de servir à fraternidade. Tá bom. Lourdinha. Recorde, no entanto, os imperativos da disciplina em todos os empreendimentos para que a afoiteza não lhe crie frustrações. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores antes as leis da criação. É reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. Convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Desse modo, nem prevenção, nem invigilância constituem caminhos para semelhante conquista. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Tá bom, Lourdinha, obrigada. Zezé. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas de suas atividades. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. Contenha os ímpetos de defesa intempestiva das suas ideias novas. Sedimentos, primeiros, os próprios conhecimentos. Espiritismo é claridade interna. Gradue a intensidade da luz que você vislumbrar, para que seus olhos não sejam acometidos pela cegueira do fanatismo. Muitos irmãos nossos ainda se debatem nas lutas de subnível, porque não se dispuseram a aceitar a realidade que você está aceitando, mas também muitos palmilharão o lance da experiência que hoje você palmilha, e nem por isso alcançará êxitos maiores. Na batalha íntima, é intransferível que travamos conosco em vista da negligência a que ainda se afazem.
crença não nos exime da consciência. Acertar ou cair são problemas pessoais, tudo depende de você. Tá bom, Zezé, obrigada. Zoritz, termina. Muitos irmãos nossos ainda se Não, debatem quem na persiste na ilusão. Uai, aqui embaixo. Ah, é verdade, desculpa. Quem persiste na ilusão abraça a teimosia. Quanto mais edifica a inteligência, mais se lhe acentua o prazer de servir. Obedeça, pois, ao chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana, através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores em que se lhe possa desenvolver a colaboração. Conserve-se encorajado e confiante. Alegria serena em marcha uniforme é a norma ideal para atingir-se a meta colimada. Eleve anseios e esperanças, tentando sublimar emoções e cometimentos. Acima de tudo, consolide no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever de procurar com Jesus a nossa libertação do mal e em nosso próprio benefício. Compreendamos a real posição do Mestre como excelente condutor de nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus em nós. André Luiz. Muito bonito. Alguém coloca alguma coisa? É muito longo, né? Muito extenso, muito complexo, mas isso aqui é para reflexão. Gostaria que vocês lessem outra vez, tirassem conclusões, para ajudar a gente a vivenciar o nosso dia a dia, né? Que vocês tenham uma semana produtiva, estudem bastante e possamos nos encontrar, então, na próxima segunda-feira, dando continuidade aos estudos do Evangelho. Solange, qual que eu aperto? É recording?